Graça e paz, igreja. Amém. Eu gostaria de convidar você a se juntar todos aqui mais perto. Nós temos, eu acho que uma ala aqui de cadeiras e outra aqui. Eu acho que vai caber todo mundo. E quando não couber todos aqui, você pode ocupar as primeiras cadeiras da lateral. Eu quero muito agradecer a você, porque você obedeceu o chamado do Senhor para esta noite, de escolher estar no melhor lugar, no melhor horário, porque Deus tem algo muito especial para a sua vida hoje. Assim como o pastor João me apresentou, eu sou a Adélia, eu sou casada com o Isaías, ele não está aqui, mas ele está me dando um suporte muito bacana lá em casa. Nós temos 3 filhos, a Isabela de 16, o Pedro de 15 e a Isadora de 7 anos, presentes do Senhor. Há alguns anos, Deus tem falado tremendamente comigo sobre ministério infantil e sobre amar as crianças. Eu queria lembrar com você uma palavra, não sou eu que vou ministrar a palavra nessa noite, então eu quero dar uma tarefinha para você em casa. Eu quero que você abra sua Bíblia quando você chegar em casa, em Lucas 2, e que você leia na sua casa do 41 ao 52. Essa é uma tarefinha de casa para você fazer isso, para você fazer essa leitura na sua casa. Eu gostaria de agradecer nesse momento, primeiramente a Deus, por nos permitir estar aqui. O segundo agradecimento que eu gostaria de fazer, além de agradecer a minha família que eu já mencionei, é agradecer ao pastor Sérgio, que cedeu tão gentilmente o espaço. Nós estamos em capacitação, então sintam-se já convidados, convocados para estarem aqui amanhã às 8 horas, no templo lá de cima. Você vai estar participando de um seminário muito bacana, a sua inscrição pode ser feita amanhã, tá? Eu gostaria de agradecer ao meu pastor que me permitiu estar aqui, a minha pastora se faz aqui presente, a minha pastora Patrícia, o pastor João, presidente da IBA Centro, pelo apoio. Eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à pastora Léo. Ela, de uma maneira muito especial, também colaborou para que esse evento acontecesse. E a pastora Alexandra, que muito tem me ajudado nessa jornada da IBA Centro, né? E são muitos agradecimentos, mas o que eu queria falar para você? Existe uma palavra que está lá em Lucas 2, do 41 ao 52, eu quero fazer umas perguntas para você. Quando você lê esse texto na sua casa, que foi a tarefa de casa que eu dei, você vai ver uma família que vai frequentemente a um templo, frequentar uma festa que acontece anualmente. Se aquela família vai sempre lá, eles tinham o hábito de irem àquele lugar. E eu quero fazer uma pergunta a você. Aonde a sua família tem hábito de ir? Aonde você, pai e mãe, tem o hábito de levar os seus filhos? Jesus é levado ao templo com 12 anos, mas os pais, Maria e José, já tinham o hábito de ir ao templo anualmente. Eu quero perguntar a você, você manda os seus filhos para a igreja? Ou você tem o hábito de trazê-los junto com você? Você tem terceirizado a educação do seu filho na sua casa para uma secretária, na igreja para alguém do ministério infantil? Aleluia, quando as crianças sobem para o culto infantil, parou de atrapalhar. Uau, que legal, né? E a gente tem terceirizado tudo. E aquele casal, eles tinham o hábito de ir a uma festa, anualmente. Era um hábito da família irem ao templo. Segundo ponto que eu quero pensar com você, eles vão para essa festa, chegando a essa festa, eles esquecem Jesus no templo. Eles vão embora, e eles vão andando na multidão, e eles conseguem dar falta de Jesus e voltar para buscar Jesus lá no templo 3 dias depois. Eu quero fazer uma pergunta para os pais. Aonde vocês têm esquecido os filhos de vocês? Aonde nós? Eu faço essa pergunta para a minha Adélia. Aonde você tem esquecido as suas crianças? Aonde você tem esquecido os seus filhos? O meu amor por ministério infantil, ele nasce porque eu sou mãe. Eu sou tia. Tem crianças na igreja. Na geração futura, quem vai cuidar de nós? É a geração que não larga o celular e o WhatsApp. E você está colocando o que no WhatsApp e no celular do seu filho? Terceiro ponto que eu quero perguntar para você. Eles retornam para o templo quando eles dão falta de Jesus para buscar Jesus. E Jesus está lá no templo, sentadinho, pregando, falando para os doutores. Aleluia! Instrui o menino no caminho
deve andar. E quando ele for velho, ele não se desviará dele. Se Jesus não tivesse o hábito de ir à igreja, se os pais não tivessem ensinado a palavra a Jesus, aonde Jesus tinha ido? Ele tinha acompanhado a multidão, talvez ele tinha ido para alguém que estava oferecendo doces, talvez um pedófilo que estivesse passando na rua teria pego Jesus. Ele era apenas uma criança, mas ele estava sentado no templo, ele estava pregando, porque foi isso que os pais dele ensinou para eles. Vocês pais que estão aqui presentes, vocês têm a oportunidade de acordar. Se vocês não têm o hábito de ir para a igreja, se você não tem o hábito de levar os seus filhos à igreja, se você não tem ensinado a palavra aos seus filhos, hoje você não está aqui por acaso. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Eu quero convidar aqui o Abimael e a Sati. Não sou eu que vou pregar nessa noite. A palavra será entregue pelo Abimael. Como ele tão sabiamente falou comigo, na hora que eu for entregar a minha palavra, ele repetiu de novo e falou para mim, corrigindo, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Então, Abimael chega aqui. Abimael tem 28 anos que trabalha com criança. 28 anos de ministério infantil. Formado em teologia. Ele é casado com Vilma. E ele trabalha arduamente para a produção desses recursos visuais. Porque você, quando fica enfadonho no culto, você é muito educado, você presta atenção, você não levanta do lugar. Alguns nem tanto, alguns levantam para tomar água. É incrível como a gente levanta para tomar água na hora do culto e ao banheiro. Mas a criança não. Se a criança não gosta, ela não presta atenção. E Abimael, tão sabiamente, usado pelo Senhor, tem produzido esses recursos. Olha que delícia, dá vontade de dormir nisso aqui, ó. A Sofia, Leila, pode pegar isso aqui, Leila. Ó, leva para Costa Marcos, Leila, isso aqui que é top demais. Agora eu quero que você, sem ir sem contenda, levanta a sua mão para cá. Coloca a sua outra mão que você não levantou sobre o seu coração. E nós vamos agora falar com o Senhor. Pai, eu não sei, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Eu não sei qual que é o seu propósito para nós nessa noite. Eu não sei o que o Senhor quer falar conosco. Mas eu sei, Pai, que o que o Senhor tem para nós é grandioso, é tremendo. Ó Deus, eu te louvo pela vida de cada criança que está aqui. Por cada criança que foi trazida pelo seu pai, ou por algum familiar, ou por algum amigo da família. Eu te louvo, Pai, pela vida de cada pai que está aqui hoje. Eu peço que nesse instante, Pai, eles recebam a autoridade vinda do Senhor, a autoridade que Satanás tem roubado dos pais. Eu peço, Pai, que o Senhor entregue às mães a responsabilidade que o Senhor deu a elas, que elas tomem essa autoridade em nome de Jesus. Deus, eu quero apresentar, Pai, a vida do pastor Abimael na Tua presença. Ele tem, Pai, nos pastoreado à distância, Pai. Oh, aleluia, eu louvo ao Senhor por tê-lo hoje, Pai, pela presença dele aqui hoje, a presença física dele. Eu sei que o Senhor tem algo muito especial. Abençoa o Teu servo, Pai, para que ele seja incansável na Tua obra, assim como ele tem sido. Ó, Pai, fala comigo nesta noite. Fala com cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor nesta noite. Só ele aqui com todo louvor e toda adoração. Já foi feito um apelo e agora eu vou reforçar, não é? Eu sei que cada um tem o seu cantinho predileto, mas ainda temos muita gente longe. Eu trouxe algumas coisas que não vão poder ser vistas tão de perto quanto a gente gostaria por você que está mais longe. Eu vou insistir pelo seu próprio bem, para melhor aproveitamento do que vai ser mostrado. Se você puder chegar mais perto, seria ótimo. Eu geralmente faço isso quando chego nas igrejas. Recentemente, eu descobri que eu não estava fazendo na minha igreja. Eu estava sentando muito atrás com a minha esposa. E já estávamos nessa há uns 4 anos. Chegávamos mais cedo para ter certeza que o nosso cantinho ia estar garantido. E então, eu fui numa igreja em Sertãozinho, no interior de São Paulo. A igreja era muito grande, para mais de 2.000 pessoas, e tínhamos como 300 e poucas pessoas, e eu desafiei as pessoas a chegarem perto. E a maioria foi resistente pelos mesmos motivos que nós já conhecemos dos nossos hábitos de igreja, não é? E comentando com minha esposa, ela disse: tá, você insistiu e as pessoas não chegaram perto, mas
Você já viu que mesmo quando a igreja está mais vazia, a gente senta sempre no mesmo lugar? Então nós agora estamos sentando no terceiro banco, pertinho, na terceira fileira de cadeiras, pertinho do púlpito. Os primeiros dias era como se eu estivesse em uma outra igreja. A minha perspectiva era totalmente diferente. Mas aquela decisão me ajudou numa coisa: a ter autoridade espiritual para poder pedir para as pessoas chegarem mais perto. Porque eu tive que viver esse momento de decisão, de me mobilizar, de sair da minha zona de conforto. Você pode sentar. Nós vivemos num país pacífico, mesmo em dias que estamos vivendo com questões tão sérias na nossa política. O povo não pega as armas. Nós não tivemos que guerrear nem mesmo pela nossa independência. Houve lutas, os professores de história sabem que houveram lutas localizadas. Tivemos alguns movimentos populares, mas nós somos um povo pacífico. Quando eu viajo pelo mundo afora, eu sempre gosto de perguntar sobre a história da independência dos países por onde eu vou. E as pessoas sempre comentam que nós somos uma exceção de país ex-colônia que não precisou ir às armas propriamente e não morreram milhares de pessoas. Então, nós só costumamos ver guerra pela televisão, ou algumas guerras que houveram regionalizadas aqui no Brasil, nos livros de história. E por isso a gente sabe tão pouco sobre guerra. A primeira vez que eu ouvi sobre guerra foi alguém contando sobre a Revolução de 64, um militar foi na nossa escola. Eu devia estar na 4ª série, e esse militar contou alguma coisa sobre a Revolução de 64. Naquela época nós ainda estávamos sob regime militar no Brasil, e ele contou como os militares colocaram ordem no Brasil e tudo mais. Mas o que me espantou, que me deixou petrificado na cadeira, foi ele falar de algumas coisas sobre o que era guerra. Como era bom viver num país que não tinha guerra, e como foi a guerra para ele. Ele tinha ido pela América Latina, numas guerras aí eu acredito que na Nicarágua e El Salvador, e ele contou coisas terríveis. Eu tive pesadelos, aquilo foi algo assustador para mim. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre o que é a realidade da guerra. E como lá em El Salvador, meninos como é seu nome? Como o Felipe, que já tem o quê? Você tem 11 ou 12 anos? 12. Então, meninos com 12 anos, como o Felipe, colocavam a mão numa metralhadora ou num rifle, alguma coisa, e eram colocados na frente dos campos de batalha, usados literalmente como bucha de canhão, mortos aos milhares, por questões políticas, por ideologias. Hoje, eu já visitei aquele país algumas vezes, como missionário da APEC, ou dando treinamento pela APEC, e eu pude então ir no museu de história do país e ver algumas imagens que naquela época eu só soube, ainda quando muito jovem, daquele acontecimento. Nós não sabemos o que é a realidade da guerra, essa guerra militar de milícias por aí. Mas tem uma guerra acontecendo. Tem uma guerra acontecendo todos os dias. E essa guerra é real. Essa guerra a gente não vê o sangue correndo, mas ela faz vítimas todos os dias. Ela é muito antiga.
e ela nunca cessou. Essa guerra não tem regras, tá? Ela é comandada pelo inimigo das nossas almas, pelo inimigo de Deus, o inimigo de Cristo, o inimigo da cruz de Cristo, o inimigo da palavra de Deus, o inimigo do cristianismo, o inimigo dos cristãos, o inimigo de cristãos maduros e de crianças que agora estão entendendo o que é a mensagem do Evangelho. É uma guerra que ela é mundial, porque ela literalmente está em todo o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, e esse maligno que faz essa guerra, ele não tem escrúpulos, ele é maligno mesmo. Ele quer destruir não só os adultos, não só os pastores, ele quer acabar literalmente com a vida das crianças, com as famílias, com cada cristão, destruir os valores de Deus no coração de uma criança, dessas crianças que frequentam a igreja, das crianças que são filhos dos membros desta igreja, da sua igreja. E isso acontece todo dia. Acontece lá na escola, acontece na rua, acontece no playground do seu condomínio, acontece dentro da sua casa e acontece dentro da igreja. Irmãos, acontece que a gente se acostuma com tudo na vida, e a gente se acostuma de ouvir isso também. Até as crianças se acostumam de ouvir sobre essa guerra. Eu já sei. Está falando sobre esse assunto? Isso aí eu já sei. Não sabe. Não sabe. Não sabe até que você seja a próxima vítima. Não sabe até que você descubra que você já foi morto nessa batalha, que você perdeu essa batalha. Os pais acham que sabem, mas não sabem, até que o dia que o filho chega para ele e diz: eu não quero mais ir para a igreja. Mas filho, você foi criado indo para a igreja, mas agora eu já tenho 14 anos e eu não quero mais ir. Mas por que isso, filho? Porque eu não acredito em Deus. Meu Deus! Porque eu não acredito que Deus seja justo. Porque eu não creio que Jesus morreu para me salvar. Porque, e começa a dar motivos. E você, como você chegou a essa conclusão? Isso para mim faz mais sentido do que essa fé ensinada lá na igreja. Irmãos, isso parece tão distante de você, mas a estatística, no Brasil nós não temos estatísticas exatas, tá? Mas o Brasil segue os países desenvolvidos muito de perto em alguns aspectos, de longe em outros, se equipara em alguns aspectos e até está na frente em alguns outros aspectos, tá? As igrejas evangélicas brasileiras estão fazendo a mesma trajetória que as igrejas dos Estados Unidos e da Europa, as igrejas que mandaram missionários para estabelecer o Evangelho aqui no Brasil, que mandaram missionários aqui para o estado de vocês, aqui para a cidade de vocês, tá? Essas igrejas tiveram o seu clímax, o ponto mais alto do seu desenvolvimento, e então começou um fenômeno. A quantidade de jovens que chegavam na faculdade e saíam da igreja, deixavam a sua fé, abandonavam a fé cristã, começou a aumentar, e logo foi seguida por jovens que no final do ensino médio começaram a abandonar a fé cristã. E agora
a garotada do final do fundamental, o percentual de meninos no final do fundamental, na 7ª e 8ª série, que já estão sendo doutrinados sistematicamente contra a fé cristã, que já são ridicularizados pelos seus professores, porque eles estão em guerra contra a fé do seu filho na escola. Eles odeiam a Bíblia, eles odeiam a mensagem da cruz, e o seu filho pode não ter sido preparado para ser odiado, como a Bíblia diz: todo aquele que quer viver uma vida de honra e glória para o Senhor padecerá perseguição. Mas as crianças não são preparadas para isso, e elas são perseguidas, e a fé delas é levada a óbito dentro das escolas. Elas começam a ficar retraídas, e depois a conduta começa a ficar igual dos outros, até que essa conduta chega dentro de casa, quando você já perdeu seu filho para o mundo, para a carne dele, as vontades dele, as preferências dele, e para o príncipe deste mundo, que é Satanás. Essa guerra é real. Nas igrejas evangélicas nos Estados Unidos, de cada 10 crianças de lares cristãos que frequentam a escola dominical, sabe quantas vão sobreviver? Duas vão chegar à fase adulta, terminar a faculdade e continuar na igreja. Esse é o percentual lá. Acontece que o percentual de crianças, de meninos e meninas menores, até no final do fundamental, que já estão abandonando a sua fé, está aumentando. E isso aqui no Brasil está acontecendo cada vez mais rapidamente. Irmãos, a Bíblia tem só uma receita, não tem outra, em nenhum outro lugar. Só tem uma receita para prevenirmos as nossas crianças, para prepararmos os nossos filhos para essa guerra, para batalhar essa guerra. Está lá no Velho Testamento. É interessante que mesmo as igrejas mais judaizantes, mais que misturaram sua teologia e seus costumes com tradições judaicas, pegaram outras coisas da Escritura e não pegaram esse texto. Ao mesmo tempo, é impressionante como hoje esse texto está retornando aos púlpitos das igrejas, de uma forma ou de outra, em forma de pregação ou em eventos sobre família, eventos de educação cristã. E eu tenho a nítida impressão que ele vai ficar cada vez mais visível para nós, porque Deus está restaurando os princípios bíblicos de Deuteronômio 6. Você trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia, mesmo que seja no seu celular. Deuteronômio 6, são poucos versículos, até as crianças vão poder ler e acompanhar. Aqui nós temos a única receita, a única fórmula, o único treinamento e a única prevenção para o seu filho não morrer nessa batalha, o único treinamento para ele enfrentar essa batalha e sobreviver a ela. Estranhamente, Deus não reformulou esse princípio e essas ordenanças no Novo Testamento. A igreja veio, Jesus estabeleceu a sua igreja nesse mundo, mas o princípio não mudou. A ordem não foi substituída por outra superior, então ela continua valendo. Todo menino e menina que está sentado aqui hoje sabe que no Antigo Testamento, para poder se apresentar diante de Deus, o pecador tinha que trazer um cordeirinho, não é? Trazer o cordeirinho, levar lá
no templo, dar o cordeirinho para o sacerdote ia cortar o pescoço do cordeirinho, colocar e pegar o sangue e espirrar o sangue nos cantos do altar, e logo colocar aquele cordeirinho em cima do fogo e queimá-lo, e assim as pessoas podiam se aproximar de Deus. Não precisamos mais fazer isso, porque o sacrifício do cordeiro no Antigo Testamento foi substituído por Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa ordem não precisa mais. Milhares, se não centenas, pelo menos, de outras ordens foram substituídas, ou ficaram desnecessárias porque foram cumpridas em Cristo, ou não são mais necessárias porque agora nós temos um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus. Não precisa mais de um sumo sacerdote que entre lá no lugar santo dos santos. Nós estávamos todos aqui adorando na presença de Deus, não é? Mas esta ordem aqui não foi substituída, e esta é a primeira coisa que eu gostaria que ficasse na nossa mente. Este texto não foi substituído. Então, quando você lê esse texto, não fique pensando, isso aqui era só para os judeus lá do Velho Testamento. O texto, vamos começar lendo o versículo 2. Olha só o que diz. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 2 diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e os filhos de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aqui nós temos um princípio, tá? O princípio é obedecer, e para que você seja abençoado, os seus filhos sejam abençoados e os filhos dos seus filhos sejam abençoados. Todos os mandamentos relacionados à salvação, a ordenanças que foram contemplados na cruz de Cristo, não precisam ser obedecidos. Mas existem princípios aqui que não foram substituídos. Agora, por isso a gente tem que ler o versículo anterior, o versículo seguinte. Aí vem esse versículo, olha só: ouve, pois, ó Israel, não só olha, ouve, não é? E atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Aqui já tem um desejo de Deus. Deus quer que você seja feliz, que você seja abençoado, que a criança seja abençoada, que cada filho seja abençoado, que o pai seja abençoado, e que os avós e bisavós tenham a bênção de ver os seus filhos debaixo dessa bênção de Deus. Mas agora nós temos o versículo seguinte, que é o versículo 4. Olha só, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Epa, irmãos, só olhem para mim. Você sabe o que é monoteísmo? Sabe, não é? Mono é um, e Theos é Deus. Só vai ter um Deus, que é o Senhor. Dentro de casa, dentro das nossas casas, nós somos politeístas a maior parte do tempo. Nossos filhos olham para nós, nos veem adorando ao único soberano Deus na igreja, levantando a mão e o nosso louvor em adoração, e veem pais divididos dentro de casa. Pais que dentro de casa não mostram aquele amor ao Senhor como único Deus. Uma das maiores lutas que eu tive como pai foi quando meus filhos passaram ali dos 6 anos e meu filho me perguntou: pai,
o senhor faz culto doméstico, devocional com a gente toda noite, mas o senhor faz devocional sozinho? E qual era a resposta? Eu então enrolei. Eu disse: sim, filho, o papai ora o dia inteiro. Mas você tem um tempo só para você e Deus? Tenho, filho. Eu tenho uma pedra bem grande lá no meu quintal, debaixo do pé de manga, onde eu faço minhas orações. Eu procuro separar um tempo para ir lá e orar especificamente sobre algumas coisas que eu oro todo dia. Mas a leitura da Bíblia, é só essa que você faz com a gente? Filho, você sabe, o papai é muito ocupado. É, pai, mas nós temos o nosso seriado. E a maior parte das vezes a gente acaba assistindo 2 episódios ao invés de 1. Me pegou. Mais tarde, lutando contra a pirataria dentro de casa, meu filho de 8 anos, lutando porque ele queria ter todos os jogos do PlayStation 2 naquela época, copiados piratas dos amigos, PlayStation destravado para rodar jogo pirata, filmes piratas comprados no camelô, tá? E eu lutando contra isso. E um dia ele disse: pai, o seu Corel, que é o programa de artes gráficas que eu uso, tá? A versão que o senhor usa é pirata. O senhor não comprou a atualização. O senhor comprou a versão anterior, mas não comprou a atualização. Naquela época, a gente não podia ainda comprar pela internet as atualizações. Filha, que o pacote está muito caro. A Corel cobra não sei o quê. Ah, pai, então dependendo do valor a regra muda? Sim, Senhor. Fizemos um pacto no sofá, diante de Deus, que não teríamos mais músicas, DVDs, jogos, nem programas no computador piratas. Que não baixaríamos imagem na internet que não tivéssemos certeza que tínhamos o direito de uso. E a luta foi grande. Uma luta para que os nossos valores como pais fossem coerentes e a gente ter a autoridade espiritual para ensinar nossos filhos que o princípio não mudava independente das circunstâncias. Se nós queremos que nossos filhos olhem para nós e vejam pessoas que só têm um Deus dentro de casa, no dia a dia, nós temos que ser coerentes com essa fé. Não é ser perfeito sem pecado. Eu tive que dizer isso anteontem para minha filha, numa conversa. Ela já mora lá do outro lado do mundo, a milhares e milhares de quilômetros de casa. E orientando a ela, ela disse: pai, como eu vou ter essa conversa com minha amiga, sendo que eu também sou pecadora? Filha, podemos falar sobre isso também. Mas, no meu ministério, eu tenho abençoado mais as pessoas, falando francamente sobre as minhas fraquezas, do que tentando ser perfeito. E eu disse para ela: minha filha, às vezes que eu fiz maiores avanços em transmitir a minha fé, os princípios que regem a minha vida para vocês, para você e para seu irmão, foi quando nós oramos juntos pelas áreas que eu reconhecia diante de Deus que eu estava pecando contra Ele e contra vocês, porque eu não era modelo. E aí eu podia orar por vocês e vocês orarem por mim. Ela disse: eu lembro disso nas nossas conversas na cama. Eram as conversas mais transparentes na hora de deitar. A minha esposa fazia devocional na hora que levantava, e eu fazia devocional na hora de pôr na cama. E esse versículo, irmãos, se tornou um princípio na minha vida. Foi a época que eu consegui chegar mais perto de Deus, na vivência dentro de casa, e busquei essa sinceridade, viver sem cera, sem maquiagem, sendo sincero, porque eu percebi que meus filhos já eram grandes o suficiente, e eu não podia
ter uma fé incoerente com o que eles viam na igreja e com o que eles sabiam que eram os valores que a gente falava. Não podíamos castigá-los se nós estávamos cometendo os mesmos pecados, mas ser tratados por Deus juntos. Agora, o versículo 5 vai explicar o que é ter Deus como único Deus. Se Deus é o seu único Deus, então você vai, como diz o versículo 5, já está lá na tela, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Eu agora gostaria de chamar minha ajudante de palco, a Bible Girl, que eu já combinamos de antemão que ela viria aqui. Ela fugiu, gelou, não está, dormiu, então eu preciso de uma outra ajudante de palco aqui. Muito bem. Eu tenho essa Bíblia aqui para ilustrar esse versículo. Eu a criei para um projeto que nós vamos fazer em Moçambique. Escolas públicas, nas praças, na rua, em cima da traseira de uma caminhonete, era o púlpito, porque nós íamos ter centenas, 300, 400 crianças só de chegar vestidas assim com a Bíblia na rua. Quando eu ia chegando, as crianças começavam a gritar: o Homem-Bíblia chegou, o Homem-Bíblia chegou! E todas faziam aquela multidão. Fui fazer isso na África do Sul, e então fazia as EBFs na África do Sul. O pessoal fala outras coisas, mas a língua que a gente estava usando era a língua inglesa. E as crianças, quando iam chegando, começavam a gritar: Bible Man is coming! O Homem-Bíblia está chegando! E então, quando eu estava atravessando o Atlântico de volta para o Brasil, eu me dei conta de que essa palavra essa expressão tinha peso, né? O Homem-Bíblia está chegando. Eles não sabiam quais eram as minhas ações, porque eles só me conheciam vestido naquela Bíblia em cima de uma caminhonete. Mas eu não podia trazer para eles uma verdade ou um conteúdo que fosse contrário ao que eu tinha no coração. O que eu falava que saía da minha boca tinha que vir do coração, do resultado de um amor a Deus. Como diz aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, do meu gosto, da minha diversão, do que eu prefiro. A coisa que mais nos desafia, irmãos, é que os nossos gostos sejam filtrados por um coração que leva a palavra de Deus a sério, os princípios de Deus a sério. Porque a gente pode até fazer algumas coisas certinhas lá em casa, mas os filhos e os nossos alunos bem atentos percebem se os nossos gostos também, a nossa diversão, o nosso prazer, a nossa satisfação, essas coisas estão sendo filtradas pela palavra. Os lugares por onde nós andamos também são regidos, são direcionados por essa palavra. O que fazemos são expressões dessa palavra. Aqui então, chega só um pouquinho mais para frente, para que os que de lá possam apreciar. Homens, mulheres, meninos e meninas, Bíblia, de todo o coração, de toda a alma e com todas as tuas forças. Muito bem, muito obrigado. Agora, quando eu me deparei pela primeira vez, cheguei do seminário, lá em São Félix do Xingu, no meio da selva amazônica, onde eu fui criado. Voltei para lá e voltei para minha igrejinha,
E os meninos de 13 ou 14 anos não estavam mais na igreja. Eles tinham, só chega um pouco mais perto, eles tinham saído e não queriam mais voltar. E então eu fui conversar com o pastor. Pastor, o que está acontecendo? As irmãs da reunião de oração, todas estão clamando pelos seus filhos que não vêm mais na igreja. E ele disse: é o diabo, irmãos, é o diabo. Eu disse: sim, ele é o inimigo das crianças, ele é o inimigo da cruz de Cristo, é o inimigo da verdade de Deus. Mas a igreja está fazendo todo o possível para manter essas crianças dentro da igreja. Os pais dessas crianças estão sendo orientados pela igreja, pela palavra de Deus, para orientar seus filhos em casa. A igreja está dando todo o treinamento e todas as ferramentas necessárias para que os pais façam o dever de casa. Como assim? Claro que estão. E logo eu percebi que aquilo não era verdade, porque teve um culto num domingo à noite e o pastor, a igreja estava cheia, não cabia todo mundo, um monte de adultos lá fora. O pastor disse: agora as crianças saem, todo mundo de 12 anos para baixo sai, para que as pessoas possam assistir a mensagem. De 12 anos para baixo não era o quê? Gente, não era pessoa. Então eu vi que as ovelhas estavam sendo enxotadas de dentro do redil. Não estavam se perdendo porque se distraíram por lá, porque desavisadamente caíram numa armadilha, mas estavam sendo jogadas para fora da igreja. Próxima página. Então eu percebi a primeira aula de como usar a Bíblia de versículos. Aí você fecha, aí seleciona a página e vira assim. Tudo bem? A história da ovelha perdida foi o meu chamado. Eu achei que eu estava sendo chamado para ser evangelista na África, ser missionário na Índia, ser um pastor evangelista, como eu fui um tipo de nomeação de pastor evangelista. Mas Deus estava me colocando amor no coração pelas crianças que estavam se perdendo de dentro da nossa igreja, dos lares dos crentes. Alguém precisava fazer alguma coisa. E foi assim que eu comecei a minha classe com crianças. Uma EBF. A igreja encheu de crianças. Uma igreja que não cabia 300 pessoas. Nós tivemos no último dia perto de 500 crianças que vieram da região da colônia, 30 quilômetros a pé de dentro da selva para o povoado, para assistir aquela EBF. Elas estavam ansiosas pela palavra de Deus, mas aquela igreja não tinha ninguém com a visão de pastoreá-la. Então Deus me fez perceber que as crianças queriam ser pastoreadas, precisavam ser pastoreadas, que o problema estava aqui em casa. Elas não eram, na igreja elas não eram bem-vindas, eram só obrigadas a ir para a igreja. Então era normal que elas se perdessem, que elas fossem procurar algo mais interessante para fazer, logo que os hormônios agissem no corpo e elas tivessem desejos que a vontade de agradar papai e mamãe não podia segurá-los, detê-los. E era quando eles saíam, estavam se perdendo de dentro do redil. Aquela história de que o pastor saiu a procurar a sua ovelha, tão conhecida, de repente eu percebi que em Mateus 18, ela falava de crianças que estavam se perdendo, e de acordo com o versículo 11, Jesus tinha vindo para buscar e salvá-las, que as crianças precisavam ser salvas, que elas não podiam se interessar por Deus, amar a Deus, se elas não fossem salvas, se não fosse apresentado o Evangelho para elas. Então foi um ano de eu mostrar para elas como a mensagem da salvação, a mensagem de Jesus, do pecado, do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, se aplicava à vida delas. Foi quando eu lembrei que eu também fui menino de 9 anos dentro da minha igreja e não era salvo. Eu queria ser bom, eu queria obedecer, queria agradar a Deus, mas não conseguia, porque eu não conseguia
ouvir Jesus. Eu não era parte do rebanho dele, eu só estava ali no meio. Ninguém tinha realmente me levado a Cristo numa experiência pessoal. E então eu comecei a me dar conta que essa era uma das maiores frustrações de qualquer professor de escola dominical, de qualquer pai que ensina seus filhos no temor do Senhor. É que se essa criança não tem uma experiência pessoal de salvação, ela não é capaz de colocar em prática aqueles ensinos ensinados dentro de casa e na igreja. Ela tem que passar pela cruz pessoalmente. Próxima. Foi quando eu entendi que cada criança precisa chegar para Deus e dizer: Deus, eu estou perdida, eu estou perdido, eu sou pecador, estou perdido, e eu creio que Jesus morreu por mim. É algo tão normal, tão comum para muita gente, mas é isso que impede que a maioria das crianças que estão dentro das nossas casas e dentro das nossas igrejas permaneçam. E é o que faz com que facilmente elas sejam derrotadas na batalha espiritual. Sabe por quê? Porque elas já estavam mortas espiritualmente. Elas só saíram do meio da igreja, mas elas já pertenciam ao diabo e não foram tiradas das mãos de Cristo. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas, o Pai, aquelas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. Muito bem. Próxima figura. Eu queria que as crianças estivessem seguras na igreja, seguras no retiro. Aquele ano de 88, lá no Xingu, lá no meio da selva, foi o ano do meu chamado. Obrigado. Só que só mais tarde, bem mais tarde, foi que eu acordei para essa realidade aqui. Veja o versículo seguinte, o versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem que ler o versículo seguinte. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Tem uma organização aqui no Brasil chamada UDF, Universidade da Família. Eu fiz uma pesquisa para essa universidade sobre, junto em parceria com eles, como as nossas igrejas estavam cuidando das crianças, como as igrejas estavam preparando os pais para desempenhar essa tarefa, como os seminários teológicos estão preparando os educadores cristãos para essa tarefa. Qual é a visão da igreja? Fui parar em algumas igrejas nos Estados Unidos que tem alguns modelos de como fazer isso. E eu fiquei impressionado, irmãos, de ver que a maioria das igrejas, não só aqui no Brasil, mas na África, na Índia, na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá, estão desconsiderando esse princípio e inventaram um novo modelo da terceirização. Terceirizam a educação espiritual dos filhos para os professores de escola dominical, só porque entregam seus dízimos, dão suas ofertas, então construíram um prédio de educação, compram material de educação cristã, entendem que já estão fazendo o seu trabalho, que já fizeram tudo que precisavam fazer. Deus não substituiu esse modelo. Quem terceirizou a transferência da fé para os seus filhos, dos seus filhos para a igreja, está colocando a vida espiritual dos seus filhos em risco e está sendo irresponsável com um papel que é seu, com uma responsabilidade que não pode ser transferida, e vai pagar o preço. Vai ver os seus filhos morrendo no mundo sem Deus, ou pelo menos crescendo de forma medíocre dentro da igreja, porque não foi feita essa transferência dentro de um modelo bíblico. Não foram bíblicos. Esses momentos de ensino, eles podem ser bem informais, não é?
rapidamente. Quando meu filho ia fazer 8 meses, a Sati, que vocês vão conhecer melhor, que está aqui, levou minha esposa na casa de uma missionária. E a minha esposa lá com o nosso bebezinho, e ela perguntou, a missionária perguntou: quantos versículos o seu filho já sabe de memória? Era americana. E então a minha esposa respondeu: nenhum, ele ainda não fala. E então ela disse: e quando ele falar, o que você quer que ele fale? E a minha esposa: epa, o que você quer me ensinar? E então ela deu a dica. Ela disse: eu tive vários filhos, me parece que 6, e todos eles aprenderam um versículo, começando com cada letra do alfabeto, até os 3 anos de idade. Mas isso é possível? Ela disse: é. Qual é a receita? A receita da Bíblia. Ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, quando estiver sentado em casa, ou seja, o tempo todo, persistente, perseverante, todo dia. O dia do A é: ame o Senhor de todo o coração, ame o Senhor de todo o coração. Marcos 12:30. E a letra B, que é o menininho aí, sabe? Como é que é a letra B? Você sabe? Você sabe cantar? Pode cantar pra gente? Põe música ao Senhor. Consegue? Só sabe o versículo, né? Sabe? Alguns são muito tímidos para isso ainda, não é? E a gente nem combinou nada. Mas, irmãos, nossos filhos, aos 3 anos de idade, filmamos e arquivamos em casa para a posteridade. Aprenderam um versículo para cada letra do alfabeto. Então meu filho foi até os 4 anos e meio, até que minha filha completou 3 anos, e os 2 fizeram, então disseram todos os versículos, de A a Z. Toda conversa com meus 2 filhos que estão estudando lá do outro lado do mundo, a gente fala sobre capítulo e versículo. Cada coisa que fala da Bíblia, capítulo e versículo. Ela me fez uma pergunta, me ligou antes de ontem à noite, só para me fazer uma pergunta, chorando, claro, por causa de uma situação. E eu disse: filha, eu estou feliz que você fez essa pergunta, porque você sabe o capítulo e o versículo de cor, que é a resposta. Ah, pai, você faz tudo ficar tão simples falando assim. A fé é algo simples, não é complicada. É por isso que é fé. Você crê em algo que você não está vendo, mas você tem certeza que existe. Então, isso vai funcionar. É por fé que vai funcionar. Dar o exemplo dentro de casa também está aqui nesses versículos. Olha o versículo seguinte, quando nós já vamos terminando aqui. E as escreverás antes, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Você vai escrever. A criança, seus alunos, seus filhos vão ver nas suas ações, na sua conduta, no que você faz, que você tem essa palavra no coração. Está escrito na sua testa, naquilo que você gosta, naquilo que você gosta de ver, na sua conduta, na sua expressão facial, essa mesma verdade. E esse versículo que fala sobre as portas: e escreverás os umbrais de tua casa. Quando eu falei a primeira vez sobre esse texto, numa conferência da UDF, lá em São Paulo, para milhares de pessoas, eu disse: os judeus têm a tradição de colocar a mezuzá na porta, mas não guardam a palavra no coração. Virou só uma tradição. Nós cristãos temos a tradição de colocar a Bíblia debaixo do braço, levar para a igreja e colocá-la num lugar especial lá na estante ou em algum lugar em casa e pegá-la no próximo domingo. É a mesma coisa, é só tradição. Nossos filhos sabem que é só uma tradição, não é algo que está no coração.
não é só para estar lá no umbral das portas. Quando eu quis que meus filhos entendessem a mensagem da salvação, a maioria das coisas que eu mostro hoje nos cursos, nós criamos em casa. Eles eram bem pequenos e eu queria que eles amassem a Deus, que eles lembrassem do quanto Deus os amava, que eles soubessem quem era o Deus Criador. Então eu criei essa menininha chamada Ami, escrevi o versículo dentro de uma Bíblia, e do outro lado, num coraçãozinho amarelo, que lembra o amor de Deus, a pessoa de Deus, o seu amor e o seu propósito, eu coloquei essa menininha e contei sobre a Ami, que descobriu que Deus a amava. E coloquei na cama do meu filho e na cama da minha filha. Depois, foi a vez da devocional sobre o pecado. Criei o Adão pecador, que quer agradar a papai e mamãe, mas sabe que não pode porque ele é pecador. E então, memorizamos Romanos 3, 23 e deixamos na cama. E então revisamos e chegou a vez do coração vermelho. Esta é a Cris. Ela sabe tudo sobre Cristo. Sabe que Ele veio do céu, sabe que Ele nos ama e deu seu sangue por nós, que Ele morreu e ressuscitou, que está escrito isso na Bíblia, em 2 Coríntios, 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Mas a mensagem só fica completa quando a gente fala da apropriação. Como se apropriar dessa mensagem? Então, criei o salvinho, como ter um coração limpo do pecado, como se tornar filho de Deus. Memorizamos o versículo bíblico, mas precisávamos continuar. Criei mais uma menininha, a Vivi, que fala sobre a vida vitoriosa, como crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas coisas nós colocamos na cama porque queríamos praticar no dia a dia. Queríamos que os nossos filhos conhecessem a Cristo e não só seguissem tradições. Eles são a 5ª geração de cristãos. E nós sabemos que o cristianismo está a uma geração da extinção. Se não cumprirmos Deuteronômio 6, o Evangelho vai desaparecer da terra. A Igreja de Cristo vai desaparecer. Esta guerra vai ser perdida. Não existe outra fórmula para preparar os nossos filhos para essa batalha. Não existe outra receita. Não existem outros princípios. Só existe esse. E é por isso que Ele continua falando aos nossos corações. Vamos ficar de pé? Aqui nós temos, para terminar, um cântico da mensagem da salvação, que foi criado em espanhol, eu traduzi para o português, e a mensagem é bem simples e repetitiva, porque a mensagem do Evangelho tem que ser uma só, mas a gente canta. 1, 2, 3, 4, 5 são os dedos desta mão, eles contam uma história, que eu conto para vocês, Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, eu recebo, estou crescendo, e eu conto mais uma vez, Dá para cantar? Essa é a mensagem da salvação. Ensinamos os nossos filhos desde tão pequenos. Quando meu filho estava quase completando 3 anos, ele já sabia falar, e todo dia nós fazíamos o apelo. Eu sabia que meu filho não ia colocar em prática tudo que lá estava sendo ensinado, que ele ia aprender nos próximos anos, se ele não nascesse de novo. Eu queria tanto que ele dissesse sim para Jesus, mas cada vez que eu dizia, filho, você quer receber Jesus? Ele dizia, não. E aquilo doía no meu coração. E então, cantávamos e ensinávamos a mensagem da salvação, até o dia que ele disse sim. A mensagem é simples e tinha que ser repetida. Vamos cantar bem devagar?
1, 2, 3, 4, 5 são os dedos desta mão. Eles contam uma história que eu conto para vocês, que eu conto para vocês. Como é a história? Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim. Eu recebo, estou crescendo. E eu conto mais uma vez, e eu conto mais uma vez. Amanhã no curso, vamos, na nossa capacitação, vamos tratar de como levar os pequeninos a Cristo, desde os menorzinhos até os juniores pré-adolescentes. Vamos ensinar também, vai ter oficinas sobre como conduzi-los no processo do crescimento espiritual, como usar, como criar e usar as ferramentas para esse ministério, para esse propósito. E nós faremos isso porque não queremos que os nossos filhos percam essa batalha, morram nessa batalha, nem as crianças de dentro da igreja, dos nossos lares cristãos, nem as do mundo. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu vida. Cada um que está aqui, que já teve a experiência do novo nascimento, está lutando essa batalha. Nós temos crianças aqui, Senhor, que sabem que não são desse mundo, que sabem que vão sofrer por amor ao Evangelho, que vão sofrer perseguição na escola, entre os amigos. Nós temos adolescentes e jovens aqui que sofrem e batalham essa batalha todos os dias. Nós temos pais, Senhor, que estão lutando para transferir uma fé verdadeira, ensinar seus filhos a amarem o Senhor, conduzir seus filhos a ter uma experiência pessoal de salvação, a conduzi-los no crescimento espiritual, a prepará-los para essa batalha. Senhor, ajuda-nos a nunca esquecermos que o Senhor tem a receita, que o Senhor tem a fórmula na Tua palavra. Não nos deixa trocar essa fórmula por nenhuma filosofia, por nenhum princípio deste mundo, porque nós certamente vamos estar ameaçando a sobrevivência espiritual das nossas famílias e das nossas crianças. Tem misericórdia de nós, Senhor, e prepara-nos para essa batalha de todo dia, de toda hora, até o dia que o Senhor nos dará a vitória final, quando estaremos com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.